Graças a Deus por essa noite abençoada.
abençoada, e nós vamos celebrar ao Rei, continuando a celebração que já foi dada início. Nessa hora nós vamos estar meditando na palavra de Deus e ouvindo aquilo que o Senhor tem a falar conosco aqui essa noite. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia aí no livro de Provérbios, capítulo 27, os versos 18, apenas um versículo da palavra de Deus. Vejo que nossos irmãos ali dos quadros nos visitam essa noite, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Deus abençoe cada pessoa que está na igreja, aqueles que estão nos acompanhando através da transmissão. Deus guarde cada vida e que nessa noite haja um romper do poder de Deus sobre cada vida para se manifestar a glória do Senhor. Amém? Que possamos crescer na graça, no entendimento da palavra de Deus, no amor por Jesus principalmente e pelo nosso próximo. Livro de Provérbios, capítulo 27, versos 18. Diz assim: o que trata da figueira comerá do seu fruto, e o que cuida do seu Senhor será honrado. Amém? Paizinho amado, em nome de Jesus, estamos aqui para te glorificar e te servir neste culto de adoração e que celebramos a Ti que vive e reina para todo sempre. Pai maravilhoso, sabemos que o Senhor já está neste lugar, a Tua palavra diz assim, e nós cremos na Tua palavra e em Ti. Senhor, obrigado pela Tua ilustre presença conosco. Nessa noite, Pai amado, fala ao nosso coração e não preserva, Senhor, as palavras que precisamos de ouvir e compreender. E aquilo, Pai, que eu aqui, Senhor, como ministra da Tua palavra, tiver a dificuldade de fazer, Pai, a clareza da Tua palavra chegar aos ouvintes, que o Espírito Santo possa estar trazendo essa revelação em cada mente, cada coração, cada um que está disposto a receber de Deus aqui essa noite. Jesus maravilhoso, toma liberdade em nosso meio, Senhor, aleluias. Nós te entronizamos e te adoramos. Senhor, lembra-te do momento em que o Senhor estava ali na via do Calvário. Lembra-te do momento da crucificação, todo o preço que o Senhor pagou por nós. Agora nós clamamos a Ti, Senhor, não poupa a Tua palavra de nós, mas fala conosco segundo a Tua vontade e o Teu querer. Ministra aqui, Senhor, e através dessa transmissão que alcance o coração da pessoa que estiver necessitada dessa palavra. Nós oramos no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, e nós Te adoramos. Seja eu apenas instrumento nas Tuas mãos, mas o Senhor resplandeça a Tua glória neste lugar, em nome de Jesus. Amém? Podem tomar os seus lugares dando glória para Deus. Salomão, em toda a sua sabedoria, ele faz aqui uma comparação de sabedoria para nós, dizendo que aquele que trata da figueira, trata bem da sua figueira, comerá do seu fruto. E aí ele diz: aquele que cuida do seu Senhor será honrado. E nós sabemos, a maioria das pessoas que estão aqui trabalham ou moram na agricultura. Nós sabemos que para a gente comer uma bergamota, nós precisamos cuidar do pé da bergamoteira. Ou vamos ter que ir lá no mercado e comprar, mas alguém cuidou do pé que fornece aqueles frutos que estão lá no mercado. Então, se nós cuidar bem da plantação, nós vamos comer do fruto daquela plantação. E aqui também a palavra, quando ela vai além, ela diz assim: aquele que cuida bem do seu Senhor será honrado. E a gente sabe, irmãos, pessoas que trabalham também como empregado, como funcionário, quando tem aquela boa relação com o patrão, com a patroa, que sabe valorizar, respeitar, se colocar no seu lugar de servo, de serva, de quem está ali para oferecer o seu trabalho, um contrato que foi combinado entre ambos. A gente sabe que na medida que a gente faz o bem, a gente colhe também. Então aqui a gente pode olhar para um vínculo empregadício aqui na terra, coisa da sociedade.
Mas a gente pode ir além nesse texto. E nós podemos olhar como aquele que cuida bem do seu Senhor Jesus Cristo, será honrado. Como assim, pastora? Não é Jesus que tem que cuidar da gente? Como assim eu cuidar de Jesus? Se nós parar para pensar, nós vamos estar cuidando de nós mesmos na medida que nós reconhecemos o senhorio de Cristo em nossas vidas e nós sabemos nos posicionar como servos e servas amados do Senhor, que honram Ele a tempo e fora de tempo. Nós muitas vezes reconhecemos Jesus e olhamos para Jesus como aquele que é Deus, que quando a gente está numa luta, a gente dobra os joelhos, a gente busca o socorro e Ele é socorro bem presente na hora da angústia. A gente reconhece Jesus como o Salvador, que a gente entrega nossas vidas para Ele e a gente espera que no momento que formos daqui dessa terra, seremos aceitos por Deus por causa do Salvador Jesus Cristo. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver várias referências da luta de Deus em fazer nós, homens e mulheres de Deus, entender este propósito do senhorio de Cristo, do senhorio de Deus em nossas vidas. Quando nós olhamos as Sagradas Escrituras ali no livro de Isaías, nós vamos ver o profeta bradando ali, Deus usando a voz dele para dizer ao povo: o meu povo se aproxima de mim. Olha só como é importante a gente se aproximar de Deus. A gente precisa se aproximar de Deus. E aqui o povo de Deus estava se aproximando de Deus. Mas ele estava fazendo uma parte certa e uma parte errada. Porque ali na palavra diz: o meu povo se aproxima de mim e me honra com a sua boca e com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. O meu povo aprendeu a me honrar e a me servir com paradigmas, com dogmas, com coisas que aprenderam e fazem como que uma máquina repetitiva. Vem à igreja, tem a sua carteira de membro, até faz uma oração, na hora da mensagem até presta um pouco de atenção, pensando nas coisas que ficou em casa. Que hora a pastora vai terminar o culto, eu preciso ir embora. E nós estamos aqui essa noite, meus irmãos, e eu acredito que Deus, Ele aceita essa nossa aproximação de vir ao culto, de estar na sua presença, mas Ele não está desejoso de uma entrega pela metade. O Senhor quer uma entrega total. E quando nós abrimos a nossa boca e nós dizemos: Senhor, me abençoa, nós precisamos entender que quando nós estamos declarando que Ele é Senhor, nós estamos declarando e sabendo que é uma verdade. Ele é Deus e Ele é Senhor. Mas nós, quando chamamos Deus, quando chamamos Jesus de nosso Senhor, nós precisamos entender que nós somos servos e servas. E como servos do Senhor, a gente precisa se submeter às suas ordens. A gente precisa se submeter e não apenas da boca para fora. Não é aquele serviço meia boca. Às vezes apenas para cumprir o horário, como é feito às vezes nas firmas, é feito nos lugares de trabalho apenas para cumprir o horário, louco para ir embora. O coração não está ali, o coração está em casa, está em várias coisas, está fazendo ali apenas para poder ter um salário. Mas com Deus é diferente, irmãos. Com Deus nós precisamos, aqui a palavra está dizendo: quem cuida bem da figueira vai comer os seus frutos. Quem cuida bem do seu Senhor, ou aliás, nós que somos servos, que cuidamos em entender este senhorio de Deus em nossas vidas, se nós entender e colocar Ele realmente como Senhor em nossa vida, em nosso coração, vai ter um momento que seremos honrados pelo Senhor. Mas aqui, o nosso Deus, Ele já estava
porque eu enxergo o coração. Irmãos, é muito diferente a gente lidar com um ser humano que só enxerga o que a gente está falando da boca para fora, mas não vê o que está no coração. Porque Deus, antes que a palavra chegue na nossa boca, Deus examina primeiro o coração para ver se está compactuando, se é a mesma coisa. Porque Deus a gente não engana, Deus a gente não ilude, Deus a gente não brinca, com Deus a gente não pode falhar, porque Ele não falha com a gente, mas Deus também não impõe as suas regras goela abaixo, como diz o velho ditado. O Senhor, Ele coloca a sua palavra aqui, explanando tudo aquilo que é vontade dEle nas nossas vidas, aquilo que Ele deseja de nós para que a gente possa ser um cristão que possa frutificar no seu reino e possa glorificar o nome dEle, mas Ele não obriga nós a fazer o que está na sua palavra. É de livre e espontânea vontade que nós entendemos o senhorio de Cristo, nos aproximamos e obedecemos aquilo que faz a vontade do nosso Senhor. Aí nós vamos um pouco além do Novo Testamento, nós vamos ver o próprio Cristo. Ele falando ali no livro de Mateus 7:21, que diz assim: nem todo aquele que me chama de Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas se alguém for temente a mim e fizer a vontade do meu Pai, esse vai poder adentrar os céus. E ali Jesus, ele estava falando, não era até da classe que nós podemos dizer a membresia da igreja, o visitante da igreja. Ali Jesus já estava indo além. Porque às vezes a gente pensa que o altar, onde se ministra a palavra, é intocável, e as pessoas às vezes, elas estão ali e o coração delas realmente está totalmente voltado para Deus, mas o Senhor está chamando a atenção e dizendo: vocês vão se deparar com falsos profetas na terra, e a forma de vocês reconhecer eles vai ser vocês observando as suas vidas para ver se elas compactuam com o que diz as Sagradas Escrituras. Não é apenas palavra bonita, língua estranha, profecia ou milagre que vai identificar que aquele é um pastor, é um levita, é um missionário, é um líder que realmente está com um coração de adorador, um coração de levita, um coração que serve ao Senhor. Porque às vezes fala da boca para fora, mas na hora de honrar ao Senhor, de servir ao Senhor no particular da vida, faz tudo errado. E ali Jesus estava dizendo: mas pelos frutos da vida daquelas pessoas, daqueles profetas, daqueles que se dizem líderes, vocês vão reconhecer se eles realmente estão com o coração voltado para adorar a Deus, para servir ao Senhor, se são servos realmente de Deus. E aí Jesus disse: vai chegar no juízo final e muitos daquele dia vão dizer: mas Senhor, nós não curamos no Teu nome, nós não pregamos em Teu nome, nós não expulsamos demônios no Teu nome. E aí Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, porque vocês praticaram a iniquidade. A gente não engana a Deus, irmãos, por fazer a obra do Senhor. Porque nós fazemos um serviço para Deus e Ele tem que ser 100%. Não adianta eu estar aqui e falar da boca para fora e falar palavras bonitas que possam agradar a igreja, agradar o público, se a minha vida no particular não estiver compactuando com o que diz as Sagradas Escrituras. Então, quando eu reconheço que Jesus é Senhor da minha vida, Ele tem autoridade, Ele tem o poder, Ele manda, e eu abaixo a cabeça e eu o sirvo. E eu o sirvo com alegria. Nós precisamos servir. Pastora, tu falou que essa palavra, então, não é para membresia nem para visitante. Não, essa palavra, ela está falando já com quem está num nível de posição, de entrega para um serviço de ministração da palavra. Mas ela vai pegando ao todo a igreja. Aquele que se diz servo, aquele que se diz serva. Porque quando nós entregamos a nossa vida
Ele é Salvador, sim. Ele deu a vida por nós, mas Ele quer ser Senhor em nossas vidas. E às vezes tem pessoas que aceitam Jesus como seu Salvador, mas na hora de mandar na própria vida diz assim: quem manda no meu nariz sou eu, quem faz as minhas regras sou eu, quem manda em mim sou eu. Jesus fica de lado, eu só vou pedir ajuda para Ele quando eu precisar, quando a minha família precisar, quando eu estiver precisando de ajuda. Irmãos, nós precisamos entender a tempo quem é o Senhor em nossas vidas e poder servir Ele com amor, porque aquele que cuida do seu Senhor será honrado. Aí nós olhamos também, irmãos, um texto bíblico que deixa muito marcante ali a forma de autoridade de Jesus reconhecida por alguém. Em Mateus 8,5 fala da história de um centurião. E na casa dele tinha um servo que estava paralítico e sofrendo em cima de uma cama. E ele ouve falar de Jesus e dos milagres de Jesus, e ele se aproxima de Jesus, ele vai atrás de Jesus e ele diz: Jesus, lá na minha casa tem um servo meu que está sofrendo numa cama, paralítico. Jesus diz para ele: tá bom, eu vou lá e vou curar ele. E aí o centurião, ele dá uma palavra de reconhecimento de autoridade de quem é Jesus. Isso aqui faz toda uma diferença, presta atenção. Aí este homem diz: Jesus, eu sei que o Senhor tem autoridade, porque eu também sou um homem que sou submetido à autoridade e tenho soldados ao meu comando, que obedecem às minhas ordens. Eu digo para eles: vai lá ou vem cá, e eles me obedecem. Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre debaixo do meu telhado, na minha casa. Mas Jesus, diz uma palavra e eu sei que a tua autoridade alcança o meu servo em casa. Aí Jesus nessa hora se alegrou, irmãos. Por isso que aqui a palavra está dizendo: aquele que cuida do seu Senhor será honrado. Entenda esse princípio para a bênção de Deus estar contigo em todo tempo. E aí Jesus olha para o centurião e diz assim: eu nunca vi tanta fé. Ele disse: vai para a tua casa e conforme tu disseste, assim será. E aquele homem na casa do centurião ficou curado exatamente no horário das palavras de Jesus para aquele homem. Sabe o que é isso, irmãos? É reconhecer a autoridade, o poder que o nosso Deus tem e se submeter à sua vontade. É acreditar, é crer na autoridade de Jesus Cristo. E é isso que nós precisamos entender para sermos abençoados, para sermos a cada dia, irmãos, lá no nosso trabalho, lá dentro das nossas casas, cercados de pessoas ou sozinhos, mas sermos cuidados e abençoados por este poder tão lindo que o nosso Deus tem. Aí nós vamos um pouquinho além, em Mateus 6:24, nós vamos ver o nosso Jesus Cristo falando no Sermão do Monte. Não podeis, ninguém pode servir a dois senhores ao mesmo tempo, porque há de aborrecer um e amar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. E ali Jesus chamou as riquezas o Deus das riquezas de Mamon. Não podeis servir ao Deus Mamon. E aqui é outro parágrafo importante para a gente parar e pensar. O que manda em nós? Dinheiro manda na gente? Vício manda na gente? Homem e mulher manda na gente? É claro que eu não estou aqui retirando a autoridade do lar, onde ainda sábado passado eu
está errado é o abuso de autoridade, tanto dentro de casa como no emprego. Abuso de autoridade é negligenciado, é repudiado pelo nosso amado Jesus Cristo. Mas quando nós reconhecemos Jesus como Senhor das nossas vidas, nós precisamos entender: a palavra dele tem total autoridade na minha vida, e eu, como um servo, uma serva que entendeu isso, eu preciso me submeter ao que a sua palavra fala comigo, ao que o Espírito Santo está declarando ao meu coração. Eu não posso servir a Deus servindo as imagens de esculturas e pensar que está tudo certo. Quem falou isso aqui não foi a pastora Cláudia que inventou. Isso aqui está escrito na Bíblia Sagrada para quem crê nela como palavra de Deus e base de autoridade, de guia para as nossas vidas aqui, como a palavra do Senhor. E está escrito ali no Sermão do Monte dado por Jesus. Ninguém pode servir a dois senhores, porque vai amar um e aborrecer o outro. Pastor, então se eu amar a Deus, as minhas imagens de escultura vão ficar aborrecidas? Não. Mas Deus vai ficar aborrecido com você. Porque Ele não deu legalidade para ninguém fazer imagem de escultura das coisas que se movem no céu, na terra, debaixo da terra e nem nos mares. O único que pode ser chamado de Senhor e que tem autoridade para responder a oração é Jesus, o Filho de Deus. A não ser que alguém aqui na terra que se ache um Deus também tenha feito leis e criado impostos sobre as pessoas e que um dia vai ter que dar conta diante daquele que é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Então não podemos, irmãos, deixar que outra coisa domine sobre nós. Pastor, o celular domina sobre mim. Não consigo dar um passo sem o meu celular. A televisão domina sobre mim. Eu não consigo ficar sem minha TV. Vai, se termina a internet, o que vai ser da minha vidinha? Será que isso não é um Senhor na sua vida? Eu não consigo ficar sem tal coisa. Irmãos, o único que a gente não pode ficar sem é Deus, é Jesus. O mais a gente enfrenta aqui, a gente renuncia por amor a Cristo. Nós olhando então agora para Salmos 25:14, ali tem uma referência que o salmista traz para todo cristão que ama Jesus, que ama Deus e que deseja uma forte intimidade com o Senhor. Irmão, vai dizer comigo aqui o que tu não queria, assim como Moisés lá no Monte Horebe, ver a sarça ardendo e não se terminando, e uma voz poderosa falando com ele, entregando uma missão e dizendo: eu sou o grande eu sou, você é o libertador do meu povo hebreu que está no Egito, você vai entrar lá, o faraó vai resistir, mas o povo vai ser liberto porque eu estou te levantando. Você não queria isso para você? Quando você ouve ali as histórias de Pedro, Tiago e João, os discípulos mais próximos e mais íntimos de Jesus, vai dizer que você não queria estar nesse lugar. Ah, é linda a história de Maria, mãe de Jesus, não é? Aquela moça que Deus, olhando do céu para a terra, escolheu ela para ser a mãe do Salvador, porque era uma menina virgem, pura, com o coração voltado para Deus. Intimidade com Deus. Quantos aqui querem intimidade com Deus? Salmos 25:14 diz: a intimidade do Senhor. A intimidade do Senhor é para os que o temem. A esses o Senhor dará a conhecer a sua aliança. Irmãos, quem é que dá aliança? Quem é que entra em aliança? É só na intimidade. Aliança é para a intimidade de um casamento. Aliança se faz com o próprio Deus. Aliança é um pacto. Aliança é algo que não é para ter fim.
E a palavra de Deus está dizendo muito claro aqui, ó, que a intimidade do Senhor é para o servo e a serva que temem o nome dele e se submetem. E quando ele diz vai, vai. Quando ele diz vem, vem. Quando ele diz faz assim, deixa de fazer isso ainda é errado. Se submete às suas vontades. A esse o Senhor dará a conhecer a sua aliança. Você já parou para pensar que coisa mais linda? Na intimidade com Deus, o Senhor te entregando a aliança e dizendo: este aqui é meu filho. Ele se submete tanto a mim que eu estou entregando uma aliança nas suas mãos. Aleluias! E aí nós vamos para Salmos 23, que eu acredito que a igreja conhece de cor e salteado. Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas às vezes o primeiro começo deste versículo, ele é esquecido. E a gente só faz menção do nada me faltará, porque isso nos interessa. Como a gente gosta de ir para a presença do Senhor e dizer: eu sou de Jesus, eu sou servo de Deus e nada me faltará. Mas a palavra aqui, o salmista, ele é muito claro, ele reconhece o Senhor. O Senhor, aquele que tem autoridade, aquele que pode mandar em mim, aquele que pode cuidar de mim, aquele que é sobre mim, Ele é o meu pastor e Ele vai cuidar de mim a ponto de que nada me faltará. E aí vem as promessas lindas. Ele vai te levar a pastos verdejantes, a águas tranquilas. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me dão consolo. Isso aqui é coisa para ovelha, irmão. Ovelha que se submete ao cajado e à vara do pastor. Que quando a vara e o cajado vêm, às vezes tem ovelha que tem medo. Mas quando a vara e o cajado do pastor, nosso Senhor, vem para nós, não é para botar a gente contra a parede e ficar encurralado e louco de medo de Deus, não. É para defender do penhasco, é para defender do precipício, é para defender do perigo. Se o Senhor está apontando a vara e o cajado para o teu lado, dá glória a Deus nessa noite. É porque Ele te ama. Se a palavra é um pouco pesada, é exortativa, é o cajado, é a vara do Senhor, te cuidando para que você não caia em perigo. E aí a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias e habitarei na casa do Senhor para sempre. Por que às vezes tem pessoas que não conseguem permanecer firme num propósito com Deus e caem? Porque às vezes só entende e aceita Ele como Salvador, mas não reconhece o seu senhorio, a autoridade que Ele tem. E diante disso, manda em si, faz a sua própria vontade, o seu próprio querer e acaba se afastando do propósito do Senhor. Mas lá em Filipenses, irmãos, eu já estou indo para o encerramento dessa mensagem nessa noite, nós vamos orar. Lá no livro de Filipenses, capítulo 2 e versos 11, ali o apóstolo Paulo fala à igreja de Filipos, dizendo que tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus não usurpou por ser igual a Deus, mas se despindo da sua veste, do seu poder de glória, veio e tomou uma forma humana e habitou entre nós. E sendo obediente, servo obediente, ele foi obediente até a morte de cruz. E aí, irmãos, às vezes a gente pensa assim: não, mas olha, a minha reputação, como assim? Eu não vou fazer assim como a Bíblia está dizendo, porque afinal eu tenho que mostrar a minha reputação, eu tenho que mostrar que eu sou mais eu, que eu faço segundo eu acho e pronto. E aqui a palavra, o apóstolo Paulo dizendo: olha, tenham em vocês não
Não um sentimento de grandeza, um sentimento de raiva, um sentimento de ódio, um sentimento de orgulho. Mas tenham em vocês o sentimento de Jesus, que mesmo sendo Deus, Ele não teve problema nenhum de descer do céu para a terra e tomar um corpo semelhante ao nosso, um corpo humano, habitar no nosso meio, ser servo. Lembra lá quando Jesus, um pouco antes da sua morte, Ele lava os pés dos discípulos e Ele diz assim: agora vocês não estão entendendo o que eu estou fazendo, mas mais tarde vocês vão entender, porque quem faz isso aqui é servo. E ainda o apóstolo Paulo diz que ele foi tão obediente que ele foi obediente até a morte de cruz. Ele obedeceu até a morte de cruz. Irmãos, Jesus está pedindo morte de cruz para você por acaso? Eu já faz 30 e poucos anos que sirvo esse Deus maravilhoso. Ele tem me pedido muitas missões, mas nenhuma impossível, algumas difíceis, mas Ele nunca me pediu morte de cruz. Somos servos e precisamos entender o senhorio e a autoridade desse Deus vivo. Finalizando esse texto de Filipenses 2, o apóstolo diz assim: mas Deus, vendo isso em Jesus, deu a Ele um nome que é sobre todo nome, aonde todo joelho vai ter que se dobrar e toda língua vai confessar que Ele é o Senhor. Que Ele é o Senhor. Nossa, à noite essa palavra está sendo pregada para a gente que acredita em Deus. Essa palavra está sendo pregada para a gente que quer crescer no conhecimento e na graça, amém? Vocês já pararam para pensar aquelas pessoas que detestam Deus, aquelas pessoas que são anticristo, aquelas pessoas que se dizem ateus, aqueles que dizem eu tenho minha religião, aqueles que dizem eu tenho meu outro Deus, eu tenho meu outro guia, eu tenho meu outro líder, eu tenho meu outro Senhor. A Bíblia diz que no final das contas todo joelho, do que crê e do que não crê, do que adora e do que blasfema, vai ter que se dobrar diante de Jesus, vai ter que olhar para Ele e dizer: realmente Tu és Senhor. E para aqueles que estão aqui na igreja, ouvindo através da transmissão e querendo aprender para se tornar servo de verdade, vai ter uma palavra maravilhosa que vai dizer assim: vinde para a minha direita, benditos do meu Pai, porque a vós está preparado o reino dos céus. Mas já pensou aqueles que vão ter que passar para o lado da direita, da esquerda? E ali o Senhor vai dizer: não vos conheço porque vocês praticaram a iniquidade. Não vos conheço. E a Bíblia diz que ali haverá um lago de fogo e de enxofre, e isso será a segunda morte, e serão lançados para aquele lugar todos quantos rejeitaram o senhorio de Cristo. Mas glória a Deus, irmãos, que aqueles que cuidam do seu Senhor, que aqueles que cuidam de se tornar servos verdadeiros de Jesus Cristo, que tem toda a autoridade nos céus e na terra. A Bíblia diz que Jesus, ao ressuscitar ao terceiro dia, Ele tinha tomado da mão do diabo as chaves do inferno e da morte, e a Jesus foi dado toda a autoridade nos céus e na terra. E vai chegar um momento, irmãos, vão se colocando de pé que eu já estou encerrando. Vai chegar um momento muito lindo para a igreja. Eu não sei se nós ainda vamos estar aqui presenciando esse momento lindo, quando Jesus, a Bíblia diz que Ele vai vir a esta terra, e Ele vai vir com a coroa de rei. Certo que nós não vamos estar aqui porque a igreja vai ter passado já pelo arrebatamento e vai estar vindo com o Senhor, mas na sua coxa
abrir a boca para dar glória para Deus, que esse glória venha do coração. Que quando você for tomar uma decisão na sua vida, seja em seus negócios, que são particulares, mas se for para ofender Jesus, que você tenha percas, que você renuncie a alguma coisa, mas que você possa glorificar o Senhor em sua vida, reconhecendo Ele como Senhor. O nosso Jesus, Ele é príncipe da paz e Ele é dono do amor, e nós precisamos deixar que Ele domine com essa autoridade em nossas vidas também. Nós viemos, irmãos, da nossa boa maneira de viver, do nosso lugar onde nós fomos chamados até conhecer Jesus, com várias coisas erradas em nosso caminho, em nossa conduta, como aquele novilho chucro que precisa ser amansado, que precisa ser domado. Mas Jesus só vai domar se nós nos colocar debaixo do jugo. A Laura leu aqui essa noite: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e trareis descanso para as vossas almas. E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Irmãos, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Tomai sobre vós o jugo de Jesus. Irmãos, nós viemos cabordeiro mesmo, viemos bravo, viemos com um monte de defeito, de coisa ruim que não vai entrar no céu, mas é bom a gente começar a ir botando fora tudo aquilo que ainda guarda, porque nós precisamos servir ao nosso Jesus com todo o nosso coração. Amém? Se alguém aqui nessa noite, ouvindo esta palavra, reconhece que ainda tem algo que manda em si, que não é Jesus, começa a trocar de Senhor essa noite. Eu te convido. Quem sabe se você já diz assim: mas eu já servi Jesus uma vez na minha vida. Quem sabe você aceitou Ele como Salvador, mas eu te convido nessa noite a aceitar Ele como Senhor, aquele que tem toda a autoridade e que você chama para mandar em você, para governar você. E com certeza, quem cuida bem do seu Senhor, Ele o honrará. Quem cuida bem da figueira comerá dos seus frutos. Se você quer uma vida espiritual sadia, próspera, abençoada, abaixa a cabeça para Jesus nessa noite e começa a dizer: Jesus, o Senhor tem toda a razão na minha vida. Perdão pelas vezes que eu levantei minha cabeça para brigar com o Senhor aí. Perdão, porque o Senhor tem toda a autoridade. Nós vamos orar agora. Eu não sei o que se passa na tua mente, no teu coração, mas fala com Jesus, porque Ele me mandou pregar essa mensagem nessa noite. Você deve saber o porquê. Fala com Ele aqui essa noite. Se Ele mexeu contigo, interage com Ele. Aleluias. Querido Pai Celestial, eu me rendo a Ti em adoração nessa noite. Obrigado pela Tua palavra, que é viva, poderosa e eficaz e mais penetrante que a espada de dois gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Senhor, às vezes os sentimentos humanos lutam contra a vontade de Deus, mas nós vimos na Tua palavra que é para nós termos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus e deixarmos-nos ser dominados pelo poder de Deus na missão que nós temos. Jesus, Ele foi servo, e foi servo até de cruz, de morte, obediente até o fim. Senhor, dá-nos a capacidade da obediência ao poder sagrado de Jesus. Dá-nos a graça de nosso coração se submeter à Tua vontade. E o coração que estiver alguém
filhos de Deus, mas por causa de uma brecha deixaram legalidade, e este Senhor maldito está dizendo que não tem mais como voltar para Jesus e ser um servo e uma serva autêntica. Em nome de Jesus, eu te ordeno, espírito maligno, ainda que seja um principado, bate em retirada. Pai querido e amado, e aquilo que eu não tenho força o suficiente, manda poder dos céus. Manda os teus anjos neste lugar, Jesus. Aleluias. Mas vai operando agora dentro destes lares, aonde tem pertences do maligno. Aonde tem pertences do maligno e ele está entrando lá é por causa disso. Mas agora, em nome de Jesus Cristo, que seja, Pai, uma obra do Espírito Santo nessas vidas, para que o nome de Jesus seja reverenciado e adorado e cultuado todos os dias, e não só no culto como este, como Senhor em suas vidas. Jesus, nós como igreja aguardamos com ansiedade o dia que o Senhor nós vamos estar face a face do Senhor. Pai, mas enquanto nós estivermos aqui, eu desejo na minha vida mais intimidade com o Senhor. Eu sei que tem pessoas que estão orando e dizendo da mesma forma. Vai operando, Jesus, aqui, segundo a fé de cada um do teu povo. Em nome de Jesus. A ti, meu Pai, seja a glória e a honra para todo sempre. Amém. Amém? Jesus merece uma salva de palmas.